perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Cantor Alisson, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queridos irmãos, você já compreendeu que Deus, Ele está nesse ambiente. Deus tem falado contigo através das canções, dos louvores e sempre através da sua palavra. Deus, Ele tem algo a mais reservado e hoje não vai ser diferente. É um culto de ações de graça pelo 4º aniversário da Igreja Assembleia de Deus em Rondônia. Eu quero trazer aqui à vossa memória esse texto aonde eu li, carta de Paulo aos Coríntios. O interessante é que hoje à tarde Deus ele me deu um tema para essa mensagem que eu quero transmitir aos irmãos. E o tema é esse: estamos de pé. Glória a Deus. Estamos de pé. O texto onde eu li, do apóstolo Paulo, quando ele resolve escrever essa segunda carta aos Coríntios, ele decide transmitir essa mensagem para a igreja que estava ali em Corinto, mostrando então a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo. Quando ele decide escrever e transmitir essa mensagem, a igreja que estava em Corinto estava passando por algumas dificuldades em se manter ou até mesmo em permanecer. Através dessa mensagem que Paulo escreveu no versículo 8 e no versículo de número 9, ele tenta deixar um recado para os irmãos que estão em Corinto. Recado esse que Paulo, através dessa mensagem, ele procurou preservar a unidade da igreja. O interessante é que em Atos capítulo de número 18, versículo 1, nós vamos ver ali a história deste homem na fundamentação da igreja em Corinto. Versículo de número 1 diz assim: depois disso Paulo saiu de Atena e foi para Corinto. No versículo de número 4, Paulo começa então a debater nas sinagogas e convencia ali pelo seu discurso os judeus e os gregos. Versículo de número 8, Paulo então ia encontrando alguns irmãos, e então a partir dessa união, Paulo agora se reunia nas casas, e muitos que iam ali, ouviam a mensagem, criam na mensagem e eram batizados. Certa feita, no versículo de número 9, Paulo agora recebe uma visão essa do próprio Deus, estimulando esse homem a continuar em sua chamada. Certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão, e essa visão que Paulo recebeu foi de Deus, e dizia assim: não tenha medo, continue falando e não fique calado. No versículo de número 10 de Atos, capítulo de número 18, nós vamos ver que, através da palavra de Deus, os irmãos que iam ouvindo, iam crendo e eram batizados. Só que essa visão, ou seja, essa fala de Deus para Paulo continuar e permanecer, Deus ele queria trazer um recado para que Paulo continuasse na sua chamada. E ele então diz assim a Paulo: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou um período de 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus ali em Corinto. O interessante é que o apóstolo Paulo pregou por quase 2 anos em Corinto, orando, jejuando, debatendo nas sinagogas,
batizando os irmãos que criam em sua pregação, tudo isso para começar a reunir e fundar a igreja em Corinto. Não foi do dia para a noite que Paulo resolve abrir uma igreja ali, não. Porque abrir igreja de verdade, irmãos, não é para quem quer, é para quem tem chamada, é para quem aguenta a pressão e suporta as adversidades. Então, ninguém consegue abrir um ministério de um dia para a noite. Envolve oração, envolve jejum, envolve clamor do Deus Altíssimo, para que Deus então ouça essa oração e então coloque em prática aquilo que estava no papel. O interessante é que Paulo, para abrir e para fundar a igreja em Corinto, ele começa a se reunir na casa dos irmãos. E aqueles irmãos ali agora estão crendo na mensagem, crendo e então partindo para o batismo, porque a mensagem vai surgindo e surtindo efeito nos corações daqueles que iam nessas reuniões. Essa mensagem que eu quero compartilhar para vocês hoje é em respeito à fundação de uma igreja. Aí eu te pergunto nessa noite, qual é o preço que o homem de Deus e sua família passa por abrir um ministério? Qual é o preço que um homem de Deus e sua família passa por abrir uma igreja? Porque nos dias atuais, abrir uma igreja é fácil, permanecer que é complicado. Pense aí, qual é o preço para manter os membros reunidos? Qual é o preço que um homem de Deus e a sua família passa por reunir os membros em uma só unidade? Não é fácil, não é do dia para a noite, mas Paulo ali enfrentou todo tipo de dificuldade, como açoites, prisões, naufrágios, foi até exposto ao perigo a todo momento. Certa feita, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 27, a Bíblia vai dizer que Paulo trabalhava arduamente, e por diversas vezes ele passou dias e noites sem dormir. Ele passava fome, passava sede, atravessava longos períodos jejuando, suportando dificuldades para manter os membros reunidos em uma só unidade. Aí eu te pergunto, qual é o preço de manter uma igreja aberta? Qual é o preço que um homem de Deus paga para manter a sua família como igreja permanente nos caminhos do Senhor? É um preço muito caro, é um preço muito alto, só que tem recompensa. O interessante é que Paulo, quando ele abriu a igreja em Corinto, ele viu seus frutos começarem a produzir. Esse homem de Deus que abre uma igreja, ele tem famílias, passa por muitas coisas, acaba até envolvendo a família, só que esse homem de Deus, ele não mostra fraqueza para ninguém, ele suporta calado, mas confiante naquilo que Deus falou que iria fazer. E então ele arregaça as mangas e não para, porque a obra de Deus continua. Tudo isso o líder passa para manter os membros unidos, perseverante na sua identidade e a paz